pessoal, questão número 43 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos uma figura que mostra um foguete de duas pontas que está inicialmente em repouso em uma superfície sem atrito, com o centro da origem de um eixo X. O foguete é formado por um bloco central C de massa de 6 kg e dois blocos E e D de massa de 2 kg, dos lados esquerdo e direito. Pequenas explosões podem arremessar esses blocos para longe do bloco C, ao longo do eixo X. Considere a seguinte sequência. 1. No instante t igual a 0, o bloco E é arremessado para a esquerda com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação à velocidade que a explosão imprime ao resto do foguete. 2. No instante t igual a 0,8 segundos, o bloco D é arremessado para a direita com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação à velocidade do bloco C nesse momento. Qual é a velocidade do bloco C no instante t igual a 2,8 segundos? Esse vai ser o nosso item A. E no item B, ele pede o seguinte. E qual é a posição do centro de massa do bloco C, né? O bloco C ali no meio. Então, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o nosso foguete. Então, ele vai se partir. Então, eu vou colocar caixinhas representando esse foguete. Então, vai haver uma explosão que vai direcionar o movimento dessas partes apenas no eixo horizontal, né? No nosso eixo X. E nós temos as partes do foguete, que são o bloco C, né? O corpo central dele, e as peças que vão desacoplar, que é o nosso bloco E e D. A massa do bloco C é de 6 kg e dos blocos E e D são de 2 kg. A primeira situação para o instante t igual a 0 é que uma pequena explosão, ou um jato de separação, vai romper a conexão entre o bloco E e o resto do corpo do foguete, né? o nosso corpo formado pelos blocos C e D. Nessa situação, o bloco E, perdão, aqui, deixa eu olhar aqui, o nosso bloco E é arremessado para a esquerda, ou seja, ele vai ir nessa direção, com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, acontece aí a separação, né? E o nosso bloco E é arremessado para a esquerda a uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, qual é a velocidade do bloco C no instante t igual a 2,8 segundos? Perdão aqui, eu já ia furar aqui o esquema dos negócios. Bom, no instante 2,8 segundos, né? Mas só que acontece um evento antes, que é no instante 7,8 segundos, que é o quê? A ruptura entre o bloco C e D. Né? Mas antes da gente fazer isso, vamos calcular a conservação do momento entre o bloco E e o conjunto CD, né? Já que eles estavam inicialmente em repouso, não é? Deixa eu ver aqui se eu esqueci aqui. A superfície é sem atrito. Cadê a figura? Mostra de duas partes. Inicialmente em repouso sobre uma superfície sem atrito. Tá. Então, nós temos o seguinte. Com a ruptura, os blocos vão se mover. Então, antes da gente calcular a velocidade do nosso bloco C, que vai depender da conservação de momento no instante da desacoplagem do bloco E e também depois da desacoplagem do bloco D, a gente precisa calcular a conservação de momento nessa primeira desacoplagem. Então, vamos lá. Conservação de momento, né, pegando a nossa definição, vai ser, né, a diferença entre a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento após ao evento específico a qual a gente está tratando. Então, como o momento ele tem que se conservar, isso vai ser zero. Então, o momento antes do fenômeno tem que ser igual ao momento após o fenômeno. Nesse caso aqui, a desacoplagem, né, entre o bloco E e o resto do sistema devido a uma explosão na horizontal. Então, nós temos o seguinte. Vamos lá aqui analisar termo a termo. O nosso PF, que é a desacoplagem após após a explosão, vai ser dado pelo seguinte.
nós temos aqui a massa do nosso bloco E e a sua velocidade relativa em relação ao chão. Porque lembre-se o seguinte, a velocidade de 3 metros por segundo do bloco E é em relação ao movimento do conjunto CD, e não em relação ao chão. Ou seja, o bloco E se movendo para a esquerda e o conjunto restante se movendo para a direita, a diferença de movimento entre eles dois resulta numa velocidade em relação ao bloco, ao resto do conjunto CD, como se ele tivesse parado, de 3 metros por segundo do referencial do bloco E. Então, em relação ao chão, porque a gente quer fazer em relação ao nosso chão, né, que a gente está tendo ele, né, os pontos de referência dele na nossa superfície. Né, que ele vai falar que a velocidade do bloco, quando a gente fala isso, é em relação ao quê? Em relação ao piso. Né, e a sua posição também vai ser em relação ao piso. Então, para que essa resolução ela faça sentido do nosso ponto de vista do referencial, a gente tem que usar a velocidade relativa. Para quem não está familiarizado com velocidade relativa, talvez já tenha saído um vídeo falando sobre o capítulo 4 do Fundamentos de Física, no qual a gente tem o tópico de velocidade relativa. Se não saiu, você tem a playlist do capítulo 4, dos exercícios do capítulo 4, onde os dois itens finais, né, as últimas questões, se eu não me engano, são em relação ao movimento relativo, tanto em uma quanto em duas dimensões. Então, nós temos o seguinte, a massa do bloco E multiplicada pela sua velocidade, e nesse caso aqui vai ser sua velocidade relativa. Relativa a quem? Ao chão. Então, como é que a gente faz isso, né? Velocidade relativa ao chão. Vai ser a velocidade do conjunto bloco CD menos a velocidade com que ele se move em relação a esse conjunto, que é o nosso VE. Que a gente sabe que este está a 3 metros por segundo. Agora, a velocidade do bloco CD a gente não conhece, mas vamos deixar ela em aberto. Mas a massa do conjunto é CD e a velocidade desse conjunto, CD, né? Para esse corpo aqui, né? Circulando aqui ó, com o nosso pontinho vermelho. Igual a zero. Zero é o valor da nossa quantidade de movimento antes da explosão. Porque, como os objetos estavam em repouso, então a velocidade é nula, logo a quantidade de movimento é nula. Isso em relação ao nosso chão, né? Porque se a gente for falar em um referencial fora da Terra, a Terra está em movimento, então você já entender, né? Na questão de referenciais. Então, nós temos o seguinte. Fazendo a distributiva ali entre os termos, nós vamos ter essa cara aqui para a nossa equação. E, isolando a nossa variável velocidade, nós vamos ter isso aqui. A nossa velocidade VCD, né, que é a velocidade desse conjunto aqui. Porque a gente quer, no final das contas, a velocidade do bloco C. Então, esse VCD vai ser importante para nós. Então, nós temos aqui ó, a massa M, que aqui eu não especifiquei se a massa do bloco E, porque o bloco E e o bloco D têm a mesma massa. Então, eu estou especificando como sendo M. Já o bloco C, que tem uma massa maior, eu estou colocando como Mzão. Então, nós temos a massa do bloco E vezes a velocidade do conjunto ali, menos a massa do bloco E vezes a sua própria velocidade. Mais a massa do bloco C vezes a sua velocidade do conjunto, né? Mais a massa do bloco D, que é a mesma do bloco E, vezes a velocidade do conjunto aqui. Isso é igual a zero. Então, eu junto os termos semelhantes e coloco em evidência a nossa velocidade do conjunto, que é o conjunto CD. Então, vai ficar aqui m mais m menos mve, que é a velocidade do bloco E. Dessa forma, a gente coloca aqui de forma a explicitar a nossa variável, né? Deixar ela isolada do resto da equação. Nós temos que a velocidade desse conjunto depende da massa do bloco E, m, vezes a sua velocidade relativa ao conjunto, sobre a soma de todas as massas. Substitui os valores que nós temos, todos esses valores. Então, vamos ter que a velocidade do conjunto CD
vai ser de 0,6 metros por segundo. Agora, no instante t igual a 0,8 segundos, a gente vai ter uma segunda explosão ali no conjunto que sobrou, CD. Lembre-se que ele está se movendo a 0,6 metros por segundo, né, que a gente calculou a partir da conservação do momento da análise da separação aqui do bloco E e do resto do corpo do foguete. Agora, 0,8 segundos após o instante inicial, que é dado pela primeira separação, vai haver uma segunda desacoplagem. Uma segunda explosão que vai fazer com que os blocos C e D se separem. Então, nós vamos fazer a análise agora dessa separação e daí, então, calcular qual vai ser a velocidade do bloco C após 2,8 segundos do nosso instante inicial provocado pela primeira desacoplagem entre o bloco E. Então, mais uma vez, a gente aplica a conservação do momento. Ó, saiu a linha de baixo primeiro, ó, que a gente já sabe que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento após o fenômeno analisado. Então, nós temos, após a desacoplagem, a quantidade de movimento vai ser dada pelo seguinte. A massa do nosso bloco C, que é mzão, vezes a sua velocidade, que aqui eu vou especificar como VC, que é essa variável que a gente quer, mais a massa do bloco D, que é só M, né? Eu não especifiquei MD porque ela é a mesma de ME, então não precisa, para a gente não se confundir, vezes a velocidade relativa dele em relação ao bloco C. Porque lembrando, no nosso texto aqui, no nosso enunciado, diz que a velocidade dele, de 3 metros por segundo, é em relação ao movimento de C, ou seja, a velocidade relativa. Então, nós temos o seguinte. Vai ser igual a VC mais VD. E aí você pode estar se perguntando, ora, ali na letra a velocidade relativa você colocou um menos o outro. E aqui, lá no início da letra A, né, da conservação do momento, você colocou aqui, ó, VCD menos VE. E aqui você está colocando mais. Né? Eu só me atentei nisso agora, né, que eu vi essa diferença. Por que isso aconteceu? Bom, na velocidade relativa, quando nós temos dois objetos se afastando, as velocidades relativas entre eles se somam, né, quando eles estão indo em direções opostas, né, ou indo para a esquerda ou para a direita se aproximando, ou indo para a esquerda ou para a direita se afastando. As velocidades se subtraem quando os objetos estão indo na mesma direção. Então, por que aqui o termo está subtraindo, o outro está somando? É pelo seguinte. Eu estou adotando aqui o referencial x, que eu deveria ter dito isso, né? O eixo horizontal. Então, lembre-se que nós estamos tratando vetores. Então, a orientação e o sentido também importam. Na primeira situação, o conjunto VCD, né, que é a velocidade, está indo na direção do sentido positivo de x, que eu estou estabelecendo como quase em todas as questões como sendo para a direita, na horizontal. Então, a velocidade do corpo E está no sentido negativo do eixo x. Então, o nosso vetor velocidade dele vai ser o quê? Negativo. Mas aí você pode pensar também, ora, mas o bloco C está indo na direção do sentido negativo do eixo x. Então, por que a sua variável aqui também não está com sinal negativo? Bom, porque é o seguinte, essa é a nossa variável de interesse. Então, esse valor negativo do vetor velocidade dela vai aparecer naturalmente aqui. Eu não preciso colocar aqui. Né? Se eu colocar, eu vou ter que me atenar a lembrar que esse sinal negativo é devido a ela ir em direção ao sentido negativo de x. E como isso vai aparecer naturalmente na resolução da questão, vai ficar a variável negativa com o valor da grandeza dela negativa. Aí eu faço o quê? Multiplico por menos 1, né? Para deixar tudo positivo, que resulta no módulo, né?
mas a gente vai fazer aqui em termos de vetores unitários, né? Está fazendo em termos de vetores unitários. Então, deixa ela aqui mesmo, bonitinha como está. Aqui eu precisei colocar, porque aqui eu ia resolvendo, né? E esse valor aqui dentro, ele vai influenciar, né? Porque eu tenho o valor dele, né? Da grandeza dessa velocidade. Então, eu precisei colocar o sinal na direção. Ou eu deixaria mais mesmo e colocaria no final, né? Quando for substituir aqui, ó, né? Aí ficaria menos v, né? Então, prosseguindo. A gente faz a distributiva, né? Do termo ali, da massa. Então, distribuindo. Continuando, a gente resolve aqui o que tem de resolver, né? Que é o quê? Pegar o nosso VC aqui, ó, e colocar em evidência, né? Porque ele aparece nesse termo e aparece aqui dentro do parênteses. Então, eu faço a distributiva para deixar os termos aqui na soma e poder colocar em evidência a nossa variável de interesse. E colocar para o lado direito da igualdade todos os termos que a gente não vai precisar isolar do lado esquerdo aqui da igualdade, que a gente só quer o VC. E aí a gente vai fazendo isso, linha a linha. Eu passei o MVD, né, que estava somando, subtraindo, para junto do resto do termo. E agora o nosso mzão mais mzinho, que está multiplicando a nossa variável, vai ser escrita na forma de divisão. Ou, né, para ser mais rigorosamente na matemática, a gente divide ambos os lados da igualdade por mzão mais mzinho. Aí do nosso lado esquerdo, o quociente entre eles vai dar 1 e ele desaparece. E do outro lado fica o nosso mzão mais mzinho. E aqui está a nossa equação que vai nos dizer a velocidade do nosso bloco C para essa situação. Substituindo os valores, nós vamos ter o seguinte. A velocidade do VCD, né, que era a velocidade do conjunto, né, antes do momento da separação do bloco C e D, que a gente descobriu aqui, ó, que é 0,6 metros por segundo, vezes a soma das massas do bloco C e D, que é de 6 quilos. Né? E aí agora vocês me perdoem, porque eu acabei de notar um erro aqui, que na verdade não é a soma. A soma das massas não é 6 kg, né? O bloco C que é 6 kg. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 8, que é a soma da massa C mais a D, 8. E aqui no denominador também é 8. E eu dei até aqui um pause para conferir se a resposta final vai dar errado. E a resposta final é essa aqui, né? Não tem como mudar. Eu fiz na calculadora com 8, que é o correto. Mas eu escrevi aqui 6. Não sei por quê. Talvez por causa de eu ter colocado muito na mente o valor da massa do bloco C. Né? 6, 6, 6. Eu escrevi aqui 6, mas eu botei na calculadora a resposta correta, né? Que é 8. Né? O número correto que é 8, para dar 0,15 metros por segundo I. Né? Então, coloquem aqui 8 e 8, né, na sua calculadora, resolvam e vai dar esse valor aqui. Se der 6, se colocar 6, vai dar um resultado errado, né? Vai dar a resposta errada, porque 6 quilos é apenas a massa do bloco C, né? E aqui a gente tem o quê? A soma da massa C e D, né? Que é 6 mais 2, que dá 8. No denominador, também. Então, o correto aqui é 8 no denominador, e aqui multiplicando a velocidade do conjunto CD, né, que é de 0,6 metros por segundo. Então, nós temos o seguinte, que a velocidade do nosso bloco é de 0,15 metros por segundo I, né? Ou seja, para indicar, em termos de vetores unitários, que ele está no eixo X. E olha aqui, aparecendo naturalmente o negativo, ou seja, indicando que o bloco C está se movendo para onde? Orientado para o sentido negativo do eixo X, né? Naturalmente aparece aqui. E como ele está sobre uma superfície lisa, né? Sem atrito ou com atrito expressivo, na verdade sem atrito, como diz aqui o enunciado, 2,8 segundos após,
ele não vai ter sofrido nenhuma desaceleração, então a velocidade permanece a mesma. Então a resposta é essa mesmo. Você nem precisa fazer cálculo aí de velocidade média, pois a velocidade é constante. Então, se o seu resultado após a separação entre ela e o bloco D foi de 0,15 metros por segundo no sentido negativo, 2,8 segundos depois, né, ou no instante 2,8 segundos, a velocidade do bloco C é a mesma, né, de menos 0,15 metros por segundo no sentido negativo de x, já que o chão não possui atrito, então não vai haver desaceleração por conta de atrito, e ele não diz nada aqui sobre considerar a resistência do ar, que seria um outro fator também que desaceleraria o bloco. Então está aí a resposta da letra A. Na letra B, ele pede o seguinte: e qual é a posição do centro do bloco C? Então vamos agora para a nossa letra D, a multiplicação da posição do centro do nosso bloco C, né? O centro de massa dele. Bom, como a gente está se tratando de um corpo rígido, né, que está se movendo, então logo a gente presume que a estrutura do objeto não se altera. Então, o seu centro de massa não vai oscilar, vai percorrer a mesma trajetória uniforme que o bloco C percorre. Então, nós podemos fazer o seguinte. No instante t igual a 0,8 segundos, que é quando ele se desacopla do bloco C, a sua posição vai ser dada por quem? Pela sua velocidade vezes o tempo gasto nesse período de tempo. Então, veja o seguinte. Em T0, o conjunto se desprende, né? O bloco S se desprende do conjunto. Então, o conjunto CD se desloca em direção ao eixo X com uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Em t igual a 0,8 segundos, há uma segunda desacoplagem. Então, aonde é que vai estar o bloco C, né, quando isso acontecer? Né, imediatamente antes disso acontecer. Então, a gente pega a velocidade do conjunto, né, já que o bloco C e D se movimenta como um corpo só, a gente pode considerar que o centro de massa do bloco C também está se movendo com essa mesma velocidade. Então, nós temos a velocidade do conjunto, nesse caso aqui, a gente está olhando só para o centro de massa, nosso bloco C, vezes o intervalo de tempo do instante zero da primeira desacoplagem até 0,8, que é o instante da segunda desacoplagem. Então, nesse caso, a segunda desacoplagem acontece quando o centro de massa do bloco C está a 0,48 metros do ponto inicial, que é onde aconteceu a primeira desacoplagem, né, que é a posição onde eles estavam ali em repouso. Então, 48 centímetros de distância acontece a segunda desacoplagem, a separação entre o bloco C e D. Mas ele quer a posição do bloco C 2,8 segundos depois, não é isso? Então vamos lá. 2,8 segundos depois da segunda desacoplagem, o bloco C está se movendo sozinho sobre uma superfície sem atrito e com velocidade constante de 0,15 metros por segundo na direção do sentido negativo do nosso eixo X. Então, nós temos o seguinte. A posição dele, 2, vai ser a velocidade desse bloco sozinho, vezes a variação do tempo dado aqui entre a segunda desacoplagem e o instante de tempo pedido nos itens, né, que é de 2,8 segundos. Então, nós temos a nossa velocidade, que é de menos 0,15 metros por segundo. Né? Esse menos é porque ele está indo na direção contrária ao nosso eixo positivo. E a variação do tempo é de quem? É do instante 2,8 segundos, que é o que ele quer, menos o instante da primeira desacoplagem. Que lembre-se, da segunda acoplagem que diga. Porque nesse instante ele está se movendo para a direita. Após isso, ele começa a se mover para a esquerda. E aí nós temos esse movimento, né,
de 2 segundos, né, que é 2,8 menos 0,8, de 2 segundos se movendo para a esquerda. Então, nós vamos ter 0,15 negativo vezes 2, que dá 0,3 metros, ou 30 centímetros para a esquerda. Então, o seu deslocamento total, né, que considera o que? O seu deslocamento total não é. O seu deslocamento, sua posição, vai ser dada pelo seu ponto de partida menos o seu ponto de chegada. Então, ele estava lá na posição 48 centímetros, né, 0,48 metros. Ele se moveu essa distância para a direita, depois moveu 30 centímetros para a esquerda. Então, do seu ponto de origem, ele vai estar a 18 centímetros de lá. Ou seja, 2,8 segundos depois de tudo isso que aconteceu, ele se encontra a 18 centímetros à direita. Né? Então, ou seja, isso significa que podemos dizer... Eu coloquei o desenho aqui, né, no centro, né? Mas digamos que a posição de repouso lá da nossa situação, né? Ou seja, a primeira explosão da desacoplagem do bloco E é aqui. Então, o bloco C se move para lá em conjunto, acontece a segunda explosão, o bloco C se move de volta para a esquerda. Então, 2,8 segundos após tudo isso, ele se encontra, né, da posição inicial dele de repouso, 0,18 metros, ou 18 centímetros dessa posição. Muito bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão dessa questão. Se gostou, curta, compartilhe, né? Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Né? Espero que tenham entendido, né? Qualquer coisa, se não entendeu bem, não ficou tão claro, a caixa de comentários está em aberto para qualquer dúvida ou pergunta. E como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.